Estamos aqui novamente, estamos trazendo mais um belo trabalho. Dessa vez nós vamos falar sobre marmorização artesanal. Nesse caso específico nós estamos fazendo um efeito travertino, que nada mais é do que a imitação de uma pedra específica, de um efeito, na verdade de um mármore específico. Nós pegamos os materiais e tentamos reproduzi-lo de forma mais fiel possível sobre uma superfície, nesse caso uma parede. No momento eu estou fazendo o polimento da superfície. E por que estou mostrando essa fase? Na verdade, para nós chegarmos até essa etapa, nós temos diversos procedimentos. Eu estou mostrando para vocês a beleza de como isso pode ficar com um belo acabamento, com um trabalho duro. Nesse momento vocês podem ver os veios bem ressaltados da superfície, os efeitos manchados, que nós chamamos de background, que fica no fundo da superfície, no fundo da parede. Estou fazendo o acabamento com uma politriz, com a rotação de 1800 RPM, mais cera cristalizadora. Tá? Essa cera em especial nós usamos da Pérola, tá? Da marca Pérola, mas sim, existem diversas marcas no mercado. Tá? Então essa é uma delas que nós podemos utilizar. Então aí na verdade nós estamos vendo já como pode ficar a beleza. Então eu vou estar explicando para vocês aí de forma mais simplória o que vai ter daqui para frente. Espero que vocês gostem do vídeo. Se gostarem, deixem o like de vocês aí e compartilhem o conhecimento gratuitamente. Eu vim mostrar para vocês aqui rapidinho. Estamos fazendo a preparação da superfície aqui de uma parede, onde a gente vai fazer um trabalho de marmorização. Essa parede já foi amassada, agora eu estou com a lâmpada aqui, né, que nós vamos fazer o acabamento dela com o lixamento. Não sei se vocês conseguem observar, mas assim, a parede ela já está bem acabada, né, em especial pelo uso de algumas ferramentas. Vou mostrar aqui para vocês rapidinho, ó. Eu fiz uso dessa desempenadeira. Na verdade, essa desempenadeira eu comprei de chineses, né? Mas ainda que é um material que oxida, né? Ela é uma ferramenta muito boa, até deixei um pouco suja aqui mesmo. Aí eu faço o lixamento dela, tudo, mas ela é muito plana, ela tem a base de alumínio. As cravas dela são todas soldadas, né? O cabo é emborrachado, né? O que ajuda bastante a ergonomia, que é a pegada, né? Facilita na limpeza. Eu usei uma espátula simples mesmo. Aqui vão ser os equipamentos que eu vou utilizar até para poder lixar. A máquina aqui que a gente vai usar para lixar, na preparação aqui, eu tenho essa Milwaukee aqui, já faz uns 4 anos já que eu tenho ela. Nunca deu manutenção, tá? Eu posso trocar o disco dela aqui para 125 ou 150 milímetros de diâmetro, né? Que é o disco aqui embaixo. Então eu coloco aqueles discos furados. Normalmente eu uso aquela lixa no fio da Norton, que é muito boa, ela tem um poder de corte muito bom, né? E aí eu uso o aspirador de pó acoplado. Esse aqui é o cabo original dele, né? Aí aqui eu fiz uma adaptação. Esse cabo aqui eu comprei, né? E facilita bastante. Por quê? Porque ele diminui enormemente o pó, né? Existe hoje tecnologias aí da Festool, Mirka mesmo, né? Que é bem comum aí, né? Só que eu ainda não tenho esse poder de aquisição, então eu preciso fazer dessa forma. Essas outras máquinas, elas já, quando você liga a ferramenta, na verdade ela já liga automaticamente a máquina lá, né? Só que no nosso caso aqui não, né? Então aí eu tenho que ligar a máquina aqui sozinho, né? Para poder fazer a sucção aí. Mas a gente vai tocando com o que tem. É interessante eu mostrar uma coisa para vocês aqui, que no canto, para os cantos aqui eu vou usar essa lixadeira, né? Que eu também fiz a adaptação, aí quando eu preciso eu coloco ela. Por quê? Essa lixadeira na verdade ela nem tem no Brasil, esse modelo em especial aqui, né? Essa daqui eu já tenho ela há 10 anos, tá? Nunca deu manutenção, tá bom? E aí eu coloco as lixinhas dela, na verdade eu tenho que recortar, né? Porque é muito difícil encontrar as lixas dela. E aí eu faço o acabamento dos cantos, né? É onde eu uso lá nos vértices, lá nas arestas lá. Eu uso essa pequenininha aqui, que ela realmente faz toda a diferença pro nosso trabalho, tá? Então aí de acordo com o que a gente estiver fazendo os trabalhos aí, eu vou estar postando pra vocês aí. E aí pessoal, tudo bem? Eu tô dando continuidade àquela situação da preparação da parede lá para o efeito marmorizado. Agora a gente está preparando a massa para fazer a aplicação lá. Como esse tipo de marmorização é uma marmorização diferente, uma marmorização personalizada, ela exige um pouco mais de cuidado, né? E tudo vai depender do tipo do efeito que você vai fazer de acordo com uma referência que você tem, né? No caso eu vou fazer uma marmorização que eu vi uma imagem, que eu vou usar um cinza claro, né? Um tom
bege bem clarinho também e um pouco de preto, né? Então eu vou ter que fazer essa mistura. Aí eu vou usar aqui, ó, o colorante, né? Esses colorantes que vendem em loja de tintas mesmo, até material para construção, tá? Base de R$3. Eu estou usando textura acrílica, certo? Textura acrílica. Ali nós temos uma referência de massa acrílica, mas não tem nada a ver, não é o uso que a gente está fazendo agora, tá? E aí eu pego essa textura acrílica, eu deixo ela bem homogeneizada, eu uso o agitador elétrico, né? Então eu uso com a ferramenta para fazer a homogeneização desse material, e aí eu faço uma mistura das cores personalizadas, né? Por isso nós temos hoje aí o tipo de marmorização, que é o marmorato, né? Que ele é bem comum, né? Ele tá em alta no mercado. Até que eu pedi para mostrar para vocês as ferramentas que nós utilizamos lá no marmorato convencional. São essas ferramentas pequenas aqui, né? Esse tipo de desempenadeira, certo? Que a gente tem bastante no mercado aqui. Trouxe até alguns vários modelos aqui, tá vendo? Né? Essas são as que nós utilizamos aí na marmorização do efeito marmorato, né? Então isso aqui são as mais comuns que a gente tem por aí. Esse tipo de marmorização ele já usa umas ferramentas um pouco diferentes que não há no momento lá. Eu vou estar mostrando para vocês, tá? Só para vocês terem uma referência, essas daqui nós não utilizamos nesse tipo de marmorização, tá? Porque elas não são eficientes para esse tipo de efeito, e eu vou estar explicando depois no momento da aplicação lá. Então aí aqui a gente usa o colorante preto, eu já agitei ele, né? Então eu vou colocar aqui, eu vou colocar uma quantidade maior porque eu quero ele bem escuro. Tem que tomar um pouco de cuidado, porque esse tipo de produto a gente não pode utilizar muito sobre a massa, porque ele pode saturar a massa. Mas o que acontece? Depois ele já não reage mais quimicamente com o produto, e aí você tem um produto volátil, que você não vai ter um bom desempenho na superfície, ele vai estar soltando essa coloração lá e a gente não vai conseguir o acabamento necessário, tá? Então aqui eu vou usar um pouco teve um desses que vai fazer um pouco de próprio cinza. Eu vou fazer com esse daqui um pouco, ele vai ser bem pouquinho, né? Porque eu não quero ele muito escuro. E aqui eu vou usar esse ocre, ele também não vai ser muito escuro, tá? Então eu vou usar a furadeira para homogeneizar, certo? Vai ficar próximo de um cinza bem escuro, de um preto, tá? Vai ser, eu não vou deixar ele totalmente preto porque o efeito mesmo eu vou trazer depois nos veios, né? Que é aí que vai dar toda a diferença com esse tipo de coloração, tá? Então se vocês veem aqui, ó, essas são as 3 cores que eu vou estar utilizando lá. Aparece aí, Lucas? Tá fácil? Tá aparecendo tudo? Ok. Ó, tá vendo? Então essas são as 3 cores que eu vou estar utilizando, tudo bem? Então eu vou terminar aqui as atividades, porque demora um pouco ainda, eu vou homogeneizar um pouco mais, pra gente depois ir passar para a próxima fase, beleza? Abraço! Agora nessa parte, o que a gente vai fazer? Essa é a ferramenta, na verdade, que a gente vai estar usando para esse tipo de técnica. Aqui estão as cores. Só tem, na verdade, eu fiz uma mudança, eu coloquei mais uma cor, tá? Coloquei mais uma cor, porque eu preciso de um contraste. Eu preciso de um contraste para aquela cor mais clara, aquele creme mais claro, aquele marfim, né? Eu preciso de uma cor de contraste para ele fornecer o efeito que eu quero, tá? Então esse daqui, ó, é aquelas empenadeiras que eu tinha dito anteriormente, que nós não vamos utilizar para essa técnica, tá? Porque senão a gente não vai conseguir trazer o efeito. Isso aqui é muito eficiente, mas não para esse tipo de trabalho. Então a gente vai usar uma desempenadeira, né? Ela é torta, ela é curva, tá? E aí uma espátula convencional. Bom, eu vou estar pegando aqui o que eu posso fazer. Para esse tipo aqui eu vou começar, na verdade, mais com esse efeito. Então eu pego um pouquinho, tá? Mais dessa cor. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso daqui, certo? Eu peguei uma pequena quantidade. Vou vir mesclando ela, tá? Mesclando para deixar a cor mais alta, outra mais baixa.
Então, pessoal, nesse momento eu tô fazendo aqui a escolha das cores que eu vou utilizar para fazer as ranhuras lá o efeito trincado na marmorização, né? Então eu usei aqui 5 cores, né? Esse branco aqui é um branco convencional mesmo, né? Normalmente eu uso linha epóxi, tá? Porque ele dá a consistência e a viscosidade que eu preciso. Então, quer dizer, eu coloquei um dedo de tinta aqui e o resto é só água, tá? Eu nem diluí ainda. Essas duas aqui são o Lux Glaze, né? Que é um efeito dourado, e o outro ali é prata mesmo, tá? Isso daqui é um marrom, que eu fiz uma manipulação aqui, usei um pouquinho de ocre e preto, né? E um cinza aqui bem escuro, né? Que é para fazer para dar bastante destaque mesmo, tá? Então aí eu vou fazer a mistura, tá? Eu fiz uma proporção aí pelo menos aí de 1 para 3, tá? Então quer dizer, uma parte de tinta para 3 de água, né? Para ficar bem diluído mesmo, tá? É translúcido mesmo, né? O efeito ele é translúcido, tá? Então, só para você ter uma noção aí de como vai ficar o negócio lá, tá bom? Um abraço. Etapa de aplicação dos veios. Eu vou dar uma quebrada de lixa em toda a superfície com lixa 320 e depois eu vou fazer a aplicação de um produto para depois vir com um acabamento para o polimento. Bom, então esse foi o aspecto aí fosco. Isso aí deve realçar bem ainda os veios porque está no acabamento fosco, né? Ainda não realçou o fundo, e vai reforçar bem mais depois que entrar em contato com o produto, né? Ele vai realçar aí os veios, tá bom? Até mais. Tecnicamente dizendo sobre essa etapa, pessoal, nós estamos fazendo o polimento da superfície. Neste caso, nós usamos uma politriz de rotação controlada, bem como uma boina da 3M. No caso da cera, nós usamos uma cera cristalizadora. Um detalhe importante para vocês saberem é o tipo de rotação. Nós trabalhamos a 1800 RPM. Se você trabalha com alta rotação, você pode queimar a superfície. Então, fica uma dica importante sobre esse processo. Eis que chegamos ao aspecto final desse trabalho, no qual ficou bem satisfatório, o cliente ficou satisfeito, uma vez que nós conseguimos fidelizar aquilo que ele buscava nesse tipo de trabalho, que foi realmente trazer da forma mais clara e realista possível um mármore, uma superfície de mármore. Então nós fizemos o polimento, tudo aquilo que ele gostaria de ver nesse tipo de superfície. Então o que isso diferencia de alguns trabalhos? Que você consegue personalizar. Esse tipo de público normalmente busca exclusividade. Então isso, com os treinos, com a dedicação, bons equipamentos, bons procedimentos e planejamentos, você vai conseguir trazer para o seu cliente. Então você se torna uma mão de obra exclusiva, bem como você traz valor à sua profissão. Então isso vai ajudar bastante aqueles que buscam realmente ter exclusividade, se especializar em alguns tipos de acabamento. Então espero que vocês gostem e tenham aproveitado cada elemento desse trabalho. Então, pessoal, eu vou resumir aqui rapidamente para vocês um pouco desse trabalho que foi dessa marmorização específica, tá? É importante vocês lembrarem que para realizar esse tipo de trabalho é fundamental vocês terem um pequeno investimento, né, em ferramentas de qualidade, seja elas manuais, seja elas elétricas, né, como vocês viram lá, ou verão no vídeo posteriormente, porque não adianta somente ter a boa vontade e ainda você ter o talento, né? Você precisa disponibilizar-se para ter ferramentas elétricas, por exemplo, lixadeiras, né, desempenadeiras, espátulas de boa qualidade. Por quê? Parte do seu desempenho depende disso, tá bom? Então aqui se a gente for observar a técnica no passo a passo, seria basicamente o seguinte. A primeira aplicação seria realmente lixar o reboco, que era uma superfície crua, né? Aí aplicamos a primeira demão de selador acrílico. Depois disso lixamos, removemos as partículas soltas, aplicamos a primeira demão de massa acrílica, lixamos, apliquei fundo preparador de paredes, segunda demão de massa acrílica, lixei, somente limpei, terceira demão de massa acrílica, a parede ficou bem plana, ficou branca, ela precisa ficar branca, tá? O background que a gente chama aqui, que é o fundo, ele precisa estar branco, tá? Isso é muito importante se compreender. Depois dessas 3 demãos de massa, para ela ficar bem plana, por que massa acrílica? Ela dá uma resistência muito maior, como é um produto que ele tem maior carga de resina, né, do que a massa PVA,
Sabendo que a massa PVA é mais fácil de lixar, mas nesse caso aqui, pela questão da resistência, é muito importante ter a massa acrílica como fundo. Tá? Então nós lixamos, e aí em cima da massa acrílica eu fiz a mistura da textura acrílica, certo? Eu pigmentei ela com o colorante, certo? Esse colorante de R$3 mesmo. E aí eu dosei as cores, né? Eu usei aqui 4 cores, um tom leve de cinza, um pouco mais preto, né? Um tom já de um cinza bem escuro, quase fechado por preto, né? Um ocre, tá? E um outro meio amarelado. Então foram 4 cores basicamente que nós fizemos, tá? Para realizar isso daqui. Então eu vim aplicando os efeitos com a desempenadeira, eu vim manchando através de um efeito que eu tinha, né? De um modelo, na verdade, que eu tinha, tá? E aí foi que nós realizamos essas manchas aqui, né? Como vocês podem ver, que facilitaram isso daí. Então depois que eu lixei, depois que eu apliquei essas cores, na verdade, eu ainda apliquei mais uma demão de textura acrílica branca pura em toda a superfície, que mostrou essas partes mais brancas, na verdade, onde vocês veem essas manchas assim, onde está mais esbranquiçado, foi onde depois do lixamento, depois dessa demão de textura acrílica, não é massa acrílica, textura acrílica branca, aí eu vim lixando depois com a lixadeira, com lixa 150, tá? Com a lixadeira rota orbital, com o diâmetro de 150 milímetros, e eu usei o sistema de sucção lá, né, de exaustão, que eu usei o meu próprio aspirador de pó para remover toda a poeira, que senão eu poderia empelotar na superfície, criar aqueles cabelos de anjo que a gente chama. Então depois que eu lixei, eu vim com os veios, né, onde eu preparei as tintas, tá? Essas tintas aqui eu preparei ela com pelo menos 200% de água, tá? Então era na proporção de 1 para 2, de 1 para 3, tá? Nessas cores. Então eu fiz um cinza mais claro, né? Fiz esse marrom aqui, certo? Fiz um ocre bem mais clarinho, certo? Tem uns tons leves de ouro ali que eu tinha, e prata também, que eram umas cores à base de água que eu tinha. E aí fiz os efeitos, né? Vou ver aqui. O que acontece? Nesses efeitos aqui, às vezes o pessoal fica perguntando, nossa, né, como é que faz esses efeitos? Na verdade eu fui fazendo experiências, tá? E uma dessas experiências eu tinha esse pincel esponja aqui que nós chamamos, né? Pincel espuma, tá? E aí o que eu fiz? Eu picotei a ponta dele, para ele ficar bem diferente mesmo, né? Defeituoso mesmo, teoricamente dizendo. E eu fiz essa aplicação aqui, ó, dos veios aqui do cinza, né? Desse cinza mais claro. Certo? Então o que eu fazia? Eu tinha que deixar a ferramenta trabalhar. É um pouco trabalhoso, né? Porque você precisa treinar, né? Os efeitos do efeito marmorização, não pode fazer ondas, né? Círculos, nada disso. Você tem que ser quebradiço mesmo, porque a fidelidade do efeito marmorizado provém, principalmente essas rachaduras, né? Esses trincos aqui, ele vem realmente de algo bem desigual, bem diferente, tá? Então por isso que eu sigo aqui realmente uma referência. Entretanto, essa referência é só as manchas, né? Então, para fidelizar um pouco desses efeitos. Depois eu venho com, são 3 etapas que eu uso. Esse mais grosso, o médio, né? Que é um pincel especial, tá? Essa cerda aqui chama-se Toray, né? Que são cerdas especiais, esse filamento aqui é especial, tá bom? Você encontra em lojas de artesanato. E é onde eu fiz os outros efeitos aqui medianos, né? Para repuxar. E por último, eu usei esse pequenininho aqui, que é o pincel 00, tá? 00. Uma pontinha de pena mesmo, bem fininha, para a gente chegar depois nos outros efeitos mais fininhos. Então assim, você consegue por graduação realizar esses efeitos. Depois disso, eu entrei com a lixa 400, com a lixadeira rota orbital, e depois eu entrei com a lixa 600, tá? Depois da 600, eu vim compactando a superfície, tá? Com a desempenadeira de marmorização, de marmorato mesmo, de efeito marmorato, tá bom? Limpei toda a superfície e vim com o polimento. Eu usei uma cera cristalizadora, certo? Usei uma cera cristalizadora da Pérola, gostei bastante, com o apoio da Politriz, tá? Porque senão a gente não consegue esse brilho, esse acabamento, né? Liso mesmo. Então isso aqui me deixa muito feliz, bem liso assim. Né? Por quê? Porque facilita a limpeza, diminui o tempo de manutenção, ajuda a impermeabilizar, a diminuir o grau de permeabilidade da superfície, certo? O que contribui bastante. E o aspecto realmente fica muito bonito. Né? Então assim, a grande diferença desse efeito para o marmorato é que o marmorato ele cria padrões menos flexíveis, vamos dizer assim, de personalização. Então com esse efeito particular, com esses materiais, essa técnica particular, você com o tempo você consegue fidelizar de forma mais clara, né? o mármore mesmo, independe do modelo. Então você pode fazer exercícios, você pode fazer experiências, né? Com base nesses materiais. Mas assim, para eu fazer esse material, para eu fazer essa parede aqui, por exemplo, eu gastei mais ou menos uns R$180 de material, né? Porque eu usei materiais, eu usei o que tinha de melhor, inclusive a cera, né? A cera não é barata, eu gastei bastante cera.
para eu fazer um trabalho desse particularmente, que é personalização, eu não estou vendendo massa aplicada na parede, eu estou vendendo arte. Né? Então, para esse trabalho particular aqui, que eu vou personalizar, eu vou fazer algo diferente, único para essa pessoa, um trabalho como esse aqui não pode, de forma alguma, ser cobrado menos que R$200 o metro quadrado. Tá? Para ser mais sincero, é R$250 o metro quadrado. Tá? Isso é dependendo do tipo de material, dependendo da superfície, dependendo da preparação, é somente a mão de obra, tá bom? Porque você está vendendo arte, você não está vendendo massa, você não está vendendo verniz, você não está vendendo cera, você está vendendo arte. Então você personaliza materiais específicos com finalidades específicas, tá? Por uma função completamente diferente. Então é importante vocês compreenderem isso daí. É por isso a diferença. Então assim, os serviços que eu pego são pouquíssimos, tá? Os clientes são pontuais, porque essa ainda não é nem de fato a minha atividade principal, mas é que eu amo fazer, porque desde a essência meus 16 anos aí de profissão, sem dúvida que eu sempre tive a pintura decorativa, artesanal, artística, né, como forte na minha vida. Então hoje eu consigo realmente ter através de bastante treino, né, não foi fácil também, poder desenvolver isso e mostrar para vocês também que é possível. Né? Coitado de mim, eu qualquer pude realizar um trabalho como esse, então eu acredito que vocês sem dúvida que podem fazer tão melhor, tão bom quanto eu, tá bom? Então se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, críticas que seja, serão muito bem-vindas, tá? Porque o meu principal objetivo desenvolvendo um material como esse aqui, sem dúvida, que é disseminar as técnicas, disseminar os procedimentos e acreditar que realmente a nossa profissão no Brasil, nós nos tornemos aí profissionais do futuro, tá bom? Então um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima!